Eu quero compartilhar, querido, nesta noite, um texto com você, e estou muito feliz por você estar aqui nesta noite, por você estar aí na sua casa, com o teu coração sintonizado, com o seu coração conectado, com a sua mente conectada àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Confesso, irmãos, que na hora do louvor e cantar essa bênção de Moisés, que o Senhor manda Moisés entregar a Arão, né? E foi forte demais. Quando eu levantei as mãos, pareciam que estavam queimando, irmãos, de tanta glória de Deus que estava sendo derramada sobre nós, sobre mim, sobre a tua vida. E que isso continue, que isso não apague, que isso não cesse. É muito bom. Já a partir das 5 e pouco eu já estava ouvindo o louvor, né? Porque eu moro aqui atrás, você não sabe. Já estava ouvindo as batidas de Romarinho ali. Já estava entrando no clima. Tomando banho, estava entrando no clima aí do louvor. Vou projetar uma portinha ali, quem sabe, né? A gente não vai ter nem desculpa para se atrasar para o culto, né, irmão? Pastor, já começou. Enfim. João capítulo 4, eu quero ler um texto com você e quero ministrar essa noite o teu coração sobre quebrar alguns protocolos. Quebrando protocolos é a mensagem que eu quero falar ao teu coração. E o texto é o de João capítulo 4, a partir do versículo 1. A história, creio eu, todos nós conhecemos, né? Ou a maioria de nós, é quando Jesus se depara, está indo para a Galileia, no meio do caminho eles têm que parar, porque dá sede, dá fome, e eles param ali em Samaria, ou Samária, como alguns falam. E existe aí, eu não vou ler o texto todo, eu não vou ler o texto agora, para a gente ganhar um pouco de tempo, eu quero resumir a história para você. E existe um momento ali, onde quando Jesus para, entenda, Jesus estava andando, era uma distância de cerca de 175 quilômetros, que Jesus iria andar para pregar. Às vezes a gente não quer atravessar a rua para vir na igreja, irmão. Jesus ia andar 175 quilômetros para pregar a palavra, e no meio do caminho, obviamente, deu sede, deu fome. Então ele para num canto, descansa, enquanto os seus discípulos vão até o centrinho ali comprar comida. E nesse momento acontece algo avassalador para alguns. Acontece algo que escandaliza alguns. Jesus para, como judeu, vai conversar com uma samaritana. Você vai ver no texto aí que os judeus e os samaritanos não se davam. Não se davam e está sendo bonzinho. Eles se odiavam. Pastor, por que eles se odiavam? A gente até vê esses comentários aqui no texto, a gente vê que a Bíblia comenta que eles não se davam, eles não se batiam. Por que então existia esse ódio entre esses dois povos? E por que Jesus quebra esse protocolo do ódio, do rancor, da raiva, da tradição, seja ele qual for, e resolve parar ali? E ele começa aquele diálogo de pedir água àquela mulher. O poço era de Jacó, que deixou para todos os seus descendentes. E naquela região os samaritanos dominavam, os samaritanos ali habitavam, moravam, eram esse povo. E a mulher fica muito assustada por Jesus, que era judeu, então pedir água a ela, que era samaritana. E ela pergunta isso: você não sabe que eu sou samaritana? Como você ousa me pedir água? Mas por que, pastor, esse ódio? Após a morte, escute isso, após a morte do rei Salomão, aconteceu um evento, as 12 tribos de Israel elas entraram em rebeldia, em conflito, e separaram, irmão, lado A, lado B, norte e sul. O reino do norte foi chamado Reino de Israel, e o reino do sul, Judá. O reino do norte foram conquistados por um povo chamado os assírios. Quando esses assírios conquistaram esse povo, o reino do norte, lembra? A briga, bababá, pancadaria. Se dividiram então, Israel se dividiu em dois reinos, reino do norte e reino do sul. O reino do norte era composto por 10 tribos e o reino do sul por 2 tribos. E o reino do norte então foi invadido pelos assírios. E os assírios eles tinham como costume miscigenar ali a população, ou seja, eles pegavam as mulheres e casavam com os assírios, para que assim enfraquecesse a força daquela nação, daquele povo. Com isso, você não enfrentaria problemas do tipo, vamos nos rebelar e vamos tomar de volta a nossa terra. Com isso, os judeus começaram, então, por essa miscigenação,
O pessoal do sul começou a vê-los como pagãos, porque eles se misturaram, eles se casaram, eles tiveram filhos e contaminaram a herança do Senhor, por assim dizer. Então eles começaram a ser introduzidos por um outro povo. Não obstante, o pessoal do sul, o reino de Judá, também foi conquistado pela Babilônia. E esses anos todos, depois de muitos conflitos políticos, muitos conflitos religiosos, os dois então desaparecem do mapa. O reino do norte é destruído por completo pelos assírios, o reino do sul destruído por completo pelos babilônicos. Por isso então que você lê na sua Bíblia, os judeus não se dão com os samaritanos. Era um ódio, querido, milenar. Era hoje, se você for para tentar contextualizar esse ódio para os dias de hoje, é Israel e Palestina. É Israel tentando matar os palestinos, odiando Israel, tentando fazê-los serem aniquilados do planeta, do globo. Mas nessa circunstância, nesse momento, Jesus começa a quebrar alguns protocolos. E não entenda, e não acredite, não pense você, que Jesus não sabia de toda aquela história ali. Que Jesus não sabia que não era possível, ou não era bem visto, ser ele judeu, conversar com uma mulher samaritana. Para você ter uma ideia, se algum deles tivesse que ir até Galileia, Judá, Samaria, Galileia, eles dobravam e faziam outro caminho só para não passar por aquilo ali. Só para não encontrar com os samaritanos. Assim eram o povo judeu, os judeus, os de Judá, os habitantes de Judá. Então, queridos, Jesus ali, quando ele chega naquele lugar, e eu falando em quebrar protocolos com você nessa noite, pastor, quando você está falando de quebrar protocolos, você está querendo trazer para nós que protocolos são regras? Não, eu não estou pedindo para você e dizendo a você que nós temos que sair daqui e começar a quebrar todas as regras possíveis. Não, eu tenho que pagar a fatura amanhã, então o pastor falou que vamos quebrar protocolo, vamos pagar não. Não é nada disso, meu irmão. Quebrar protocolos não é quebrar regras. Existem protocolos específicos. Protocolos são tradições. Protocolos são sofismas, são dogmas. São coisas que estão enraizadas em nossas mentes, que às vezes nos atrapalham de termos um pleno e um saudável relacionamento com Jesus. Olha só aquela mulher, ela estava diante do Rei dos Reis, do Messias, e estava falando para ele, e naquela conversa, naquele diálogo, ela querendo explicar para ele que o poço era fundo, ele não tinha balde, e ele fala de água viva, e ela pede, então me dá essa água, né? São vários sermões que a gente pode tirar desse texto, e ela fala, então me dá dessa água, eu quero beber, não quero ter mais sede. Ela estava entendendo tudo errado, tanto que no final do texto ele vai falar assim, você está falando com o Messias, eu sei que o Messias vai vir, não minha filha, eu sou o Messias. E o primeiro protocolo que Jesus quebra, quando fala com aquela mulher, é o protocolo da tradição. O protocolo da tradição. Que às vezes, queridos, nós, por força de tradições, respeitamos aquilo que vai contra princípios da palavra do Senhor. Como assim, pastor? Eu quero que você entenda, querido, eu não estou aqui suscitando nenhum coração rebelde, não estou aqui suscitando nenhum comportamento equivocado, mas nós precisamos entender que, como Jesus, existem protocolos de tradições que precisam ser banidos da nossa vida. Um judeu conversar com uma samaritana era um protocolo que Jesus ignorou. E às vezes protocolos nos afastam das pessoas, dos samaritanos que precisam de nós. Um outro protocolo, vou ser rápido, o protocolo do humanismo. Jesus deixou por completo, deixou o descaso de lado para anunciar o reino dele. Falar de humanismo hoje, querido, nos dias de hoje, é muito sério. Porque hoje você está reunido aqui na igreja, e qual é às vezes o nosso pensamento? Seja sincero, qual é o meu pensamento? Eu vou para a igreja porque eu preciso ouvir algo. Você não pensa assim às vezes? Eu vou para a igreja porque eu preciso de uma palavra. Eu vou para a igreja porque eu preciso. Naturalmente, querido, nós procuramos um ambiente como esse, naturalmente, porque nós precisamos de algo. Em contrapartida, Deus também quer que você perceba
que outras pessoas precisam de você. Que não apenas eu preciso de algo, não apenas a minha necessidade precisa ser suprida. Eu quero que você entenda, querido, que quando Jesus quebra o protocolo do humanismo com aquela mulher, ele estava dizendo assim: eu não me importo com aquilo que podem falar, eu não me importo com aquilo que vão, com certeza, falar. Não importa apenas o que eu penso, não importa sempre, e nem sempre importa aquilo que eu estou achando. Querido, nunca se viu tanto homem e mulher, tanto servo de Deus, querendo defender ideais, querendo defender pecados, porque é a sua opinião. E falo para você que está em casa, para você que está aqui, para você que está aí nos assistindo de todo o Brasil, talvez, vários lugares do Brasil, porque nós temos discípulos de alguns lugares do Brasil. Essa semana, por exemplo, fizemos uma célula, tinham 7 estados representados. E como é bom, queridos, você virar um pregador assim, nacional, rápido. É só ganhar discípulos de vários estados que o negócio flui. Mas como, queridos, é difícil hoje nós tirarmos o foco de nós, tirarmos o holofote de nós, para que ele cresça, para que ele apareça, e para que eu diminua, mas é difícil demais isso. A nossa cultura, escute, a nossa tradição é nos elevar. A nossa cultura, fala o Brasil, a nossa tradição, a nossa cultura, a força é, você tem que ser elevado. E cuidado com isso, querido. O primeiro que tentou fazer isso foi Satanás. Calma aí, por que só Deus tem que ser elevado? Por que só Ele tem que ser adorado? Por que só Ele tem que ter servos, discípulos e discípulas? E por que eu não posso? Cuidado, querido, com a tradição. Quebre esse protocolo na sua vida em nome de Jesus. Você está me entendendo, meu irmão? Amém? Estou indo muito rápido? Não, né? Terceiro protocolo, queridos, que Jesus quebra quando fala com aquela mulher samaritana. O perigo de, por estar falando com uma samaritana, suscitar a ira de outras pessoas. Olha que interessante. Entenda uma coisa. Você faz parte de um reino. Quantos fazem parte do reino de Jesus? Levante a mão. E só existe um rei. Você achou que o rei era o apóstolo Walter? Não. Você achou que era o apóstolo Wagner? Não. Que era o pastor Lúcio? Não. Pastor Jó? Não. Pastor Marco? Não. Nós não somos reis em nada. Mas nós pertencemos a um reino. E este reino, não existe o politeísmo, que não são vários deuses que nós temos que adorar, existe só um. E quando Jesus fala com aquela mulher, quando Jesus ele se depara diante de uma situação que você e eu nos deparamos, escute, todos os dias. Todos os dias há um samaritano na nossa frente, todos os dias a gente se depara com um homem ou com uma mulher samaritano que não entendem daquilo que eles estão de fato precisando, eles não reconhecem, eles não sabem. E por uma questão de paz, eu prefiro a paz do que a oposição, nós nos anulamos. Nós nos escondemos. Não fazemos isso, queridos, com a mente maldosa, com a mente pecaminosa, mas nós queremos evitar a oposição. Pô, eu falar com o Anderson aqui, o que vão pensar? Eu falar com a irmã Ângela ali, o que vão pensar? O que vão dizer? Jesus quebra o protocolo daquela oposição, que ele com certeza iria enfrentar por um bem maior. Querido, entenda uma coisa, Eu não sou pastor da igreja Renovar, eu sou um pastor aqui. E talvez você não me conheça de muitos anos, mas muitos anos eu estou aqui. E eu sempre aprendi, desde a época que o pastor Walter era o pastor da igreja, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, que quando eu abri o meu coração para Jesus, quando eu e você abrimos nosso coração para Jesus, começa uma nova vida, amém? Começa uma nova história, amém? Começa uma nova etapa, amém? Mas começa o fim das guerras, amém? Não. Cessam as lutas, amém? Não, não podemos dizer amém, porque o evangelho não é o cessar das lutas, é a certeza da vitória. Mas sobre essas lutas, querido, a sua fé, ela tem que resistir à oposição de Satanás. E vai ter, querido. E vai ter. Semana passada o apóstolo compartilhou meu testemunho aqui, querido. Terça-feira a casa acaba de ser pintada.
Quarta-feira, 8h30 da manhã, eu estou indo para ela para entrar com todas as minhas mudanças e todas as minhas 4 mochilas. Que esse pastor, você não tem nada, né? Aqui não, está tudo no Paraguai. Pastor Cláudio Leal me liga, vem com calma. Eu falei, o que aconteceu? Vem com calma. Bom, a história você já conhece, eu chego lá, queridos, e a chuva estava dentro de casa, e estava um sol do caramba em cima. E tudo aquilo acontece no dia que a gente programa para fazer tudo. E às vezes a gente não entende, querido. Mas Deus vai dar a vitória. Você lembra que falaram aí que eu estava adorando na caixa, do lado da caixa d'água, jorrando água para todo quanto é lado? Deus falou assim, me adora aí, pô. O pô, ele não falou não, só falou me adora aí. Me adora aí. A internet lá nem pegava, né? Mas aquele dia pegou, irmãos. Queremos o teu nome engrandecer. As lágrimas correndo, junto com a água correndo. E era água para tudo quanto é lado, meu irmão. Aí daqui a pouco eu recebo a mensagem. Pastor, oi. Eu quero te dar um presente. Vou te dar meu cartão, você usa aí uma quantidade. É meu presente para você consertar a sua casa. Eu falei, glória a Deus. Meu irmão, meu amigo, parceiro de ministério, Kleber, que pintou minha casa toda. Ele pintou a casa do portão até pertinho da caixa d'água. Ele falou assim, meu irmão, não esquenta não. Eu pinto tudo de novo. Não vou te cobrar um centavo. E a caixa d'água está tornando, meu irmão. E a gente, às vezes, não quer encontrar oposição. E logo na primeira oposição, a gente quer chutar o balde. A gente quer largar tudo. A gente quer abandonar o Senhor. A gente quer abandonar a comunhão. A gente quer abandonar a aliança. Mas Deus está cuidando de nós. As oposições vão vir sempre. Mas elas apenas atestam que o Deus que habita em você é o único digno de ser adorado. É o único digno de ser exaltado, querido. E glórias a Ele sempre. Porque Ele não vai deixar você passar por nada que você não possa enfrentar. 1 Coríntios 10 fala sobre isso. Junto com isso, vai te dar o escape. Vai te dar a solução. Por isso, querido, que quando o samaritano estiver no seu caminho, quebre os protocolos da oposição, quebre os protocolos do humanismo, quebre os protocolos da religiosidade. Faça o que tem que ser feito. Faça o certo, mesmo se ninguém estiver fazendo o certo. Mas não faça o errado, só porque todo mundo está fazendo o errado, meu irmão. Posicione-se, querido. Posicione-se, querido, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Aleluia. Último protocolo que Jesus quebra. Eu já falei. É o protocolo da religiosidade. Se Jesus fosse visto falando com aquela mulher, querido, provavelmente seria alvo de palavras mentirosas a seu respeito. Eu passei por uma luta no Paraguai, e mesmo estando longe, né, a gente corre para o nosso pai na fé, né? Já é quase vô na fé, mas eu recorri ao apóstolo Wagner. Não é pai na fé, apóstolo, fica tranquilo. Falar nisso, irmãos, eu já estou jogando no time Master, já não tenho mais idade para jogar no time dos garotos aqui. Mas quando joguei, balançava as redes, irmão. Antes do jogo, ficava lá conferindo. Não, metia uns 3 golzinhos naquela época. Eu passei por umas lutas lá no Paraguai, foram muitas, não foram poucas, mas foram muitas vitórias. E na época eu procurei o pastor daqui e o pastor de lá também para compartilhar. Estava sendo alvo de algumas mentiras, queridos. É ruim quando você é alvo de mentiras, né? É ruim quando você é alvo de palavras que apenas falam de você, não falam quem você é. E fui procurar lá o pastor, depois de ter procurado o pastor daqui, mas quebrei até o protocolo da procura indireta. Era para procurar ele lá primeiro, mas eu falei, pastor, eu vou procurar o de lá, porque ele fala português e hablar espanhol é demasiado difícil. Pero eu estou tentando falar espanhol com você, verdade? E falava assim com ele, querido, e desculpe você se você não entende, mas eu acabei de falar em espanhol. E falei com ele assim, com o pastor lá, falei, pastor, estão falando umas mentiras aí de mim. Pô, que troço chato. Ele falou assim, ô Rodrigo, existe um site, um blog, uma página no Facebook, que todos os dias lançam mentiras a meu respeito. Eu falei assim, mas pastor, você não tem ódio dessas pessoas, não? Não manda o capeta ir atrás delas, não?
Que dá vontade, irmãos. Quando falam alguma coisa que é mentira, que fere a nossa humanidade, né? Fere o nosso caráter, e nós somos homens e mulheres de Deus e lutamos para termos um caráter, sim, irrepreensível. Mas isso não significa que não vão se levantar aqueles que vão falar da sua integridade, da sua honestidade, do seu caráter, e por aí vai. E ele falou assim: Rodrigo, aprenda uma coisa. Aquilo que falam a teu respeito que é mentira, não deve incomodar você. Eu falei, caraca, verdade. E Jesus pensava nisso. Jesus, quando falou com aquela mulher, estava assim, quer saber? Vão falar, podem até falar que eu estou de caso com ela, porque, irmãos, ela era adúltera, né? No momento que falou ali, ela revelou isso para Jesus. Falou assim, eu tenho um marido, mas esse que eu estou não é tão marido assim, né? Ele, eu sei, já teve 5. Rodadinha você, já teve 5. E esse que você está não é seu. Ou seja, você é uma adúltera, você é uma pecadora. E mesmo falando do seu amor por uma pecadora, ele não se importou com aquilo que fossem falar dele. E eu imagino, queridos, a Bíblia não relata, mas os teólogos aqui de plantão podem me ajudar. Marquinhos, pastor Jorge, apóstolo. Com certeza os samaritanos falaram muito de Jesus depois. Está vendo lá? Ó, é o rei, é o Messias, falando com uma adúltera. E depois a gente vai entender o porquê. Ele vai falar lá na frente, eu vim para aqueles que não estão. Eu vim para aqueles que não são. Eu não vim para aqueles que estão salvos. Eu vim para aqueles que estão perdidos. Você foi chamado para ser transformado pelo Senhor e foi transformado? Amém. Você agora deve ser um agente de transformação na vida de outros. A transformação e a glória não param em você. Essa semana, recebi um áudio de um líder de jovem aqui da cidade. Mandou um pedacinho do trecho da música Glória, de Bruno. A música é sua, né, Bruno? É você que fez. Não, o Espírito Santo só copiou no teu ouvido. E mandou assim um trechinho da música Glória. Aí ele falou assim, essa aqui não falta na minha playlist. Eu falei, rapaz, aí eu demorei a entender um pouquinho qual estava aí. Eu falei, cara, uma música Glória. E eu falei assim para ele, rapaz, que benção essa música aí, no chuveiro, lá tomando banho, Natália que eu diga, eu dava uma de Bruno e cantava Glória também, achando que estava afinadinho igual a ele. Mas por que aquela música tomava a gente de uma tal maneira? Eu peguei, Bruno, a tua música continua falando nos corações, a gente já nem canta mais ela aqui, né? Mas ela continua fazendo algo na vida de muitas pessoas, e assim que deve ser a vida de um homem, de uma mulher, que recebeu, olha para mim, recebeu essa transformação, experimentou essa transformação do Senhor. Eu preciso levar isso para outros. Eu preciso abandonar o protocolo do formalismo. Eu não posso falar de Jesus numa reunião familiar. Por que vão pensar de mim? Vão me chamar de pastorzinho, vão me chamar de pastorzinha. Eu não sei o que vão te chamar, mas eu sei que você precisa quebrar alguns protocolos para que outros experimentem essa mesma glória. Querido, não, olha, acho que a pintura lá demorou, Kleber, porque a gente parava para conversar. É só Jesus, né, meu irmão? Porque Kleber já gosta de um papo. Eu também não sou de ficar de fora. E Pedro que me aturou na casa dele lá umas 3 semanas e meia. E mais um pouquinho. E a gente, quando fala, querido, das coisas do Senhor, quando a gente fala das coisas de Deus, aquilo nos toma de uma alegria tão grande. Se não te toma, querido, me desculpe, mas me toma de uma alegria tão grande. Eu tenho tanta vontade de fazer tanta coisa para Deus que o apóstolo tem que me segurar. Falei, calma. Ele pediu essa semana umas ideias, aí eu e a Natália começamos a dar algumas ideias. Eu falei, calma, eu pedi ideia, não pedi ideias. Mas é porque a gente é apaixonado, sim, querido, por fazer algo para Deus. Escute só, o que Deus fez na tua vida foi tão grande, que você não pode conter sozinho, você tem que compartilhar com outros. Já está passando essa pandemia, querido, já está acabando esse momento ruim. Pastor, você fala isso porque ninguém da tua família morreu. Não, eu não falo isso porque ninguém da minha família morreu. Amigos nossos morreram. Todo mundo perdeu alguém nessa pandemia, querido. Todo mundo que está à sua volta perdeu alguém e pode ser que ainda vá perder. Mas não foi tão diferente de quando perdíamos para o câncer, para a bala perdida. Ano passado, o filho do pastor Vani, pastora Valéria, queridos, que foi alvejado por um tiro de fuzil, indo puxar de bebê do seu filho. As pessoas continuam morrendo, sim. Eu não estou querendo entrar em detalhes, mas
Esses novos protocolos de segurança estão aí. E nós temos que segurá-los, nós temos que obedecê-los sim. Fica de máscara, fica. Se distancia de quem você pode, se distancia. Fica em casa, você que é de grupo de risco, sim. E uma coisa interessante, o apóstolo falou na última reunião da equipe, nós nunca falamos aqui que vocês estão proibidos de vir para a igreja, querido. Ninguém está proibido de vir para a igreja. Mas esses protocolos temos que seguir, temos que avançar, temos que obedecer sim. Mas esses protocolos que Jesus quebrou com aquela mulher samaritana, devemos quebrar todos eles. Desfazer todos eles. E por último, saúde, Marquinhos. E por último, eu quero ler com você um texto lá de João 4 ainda. Mas eu quero ler agora o 39 ao 42. Não tem projeção não, né? Não. Queridos, inclusive, o pessoal da projeção já me pediu isso umas 25 vezes. Você sabe mexer com computador? Sabe mexer com alguma coisa de informática? Ah, não sei, pastor, então. Eles querem te ensinar, e principalmente te ensinar a usar esse talento na projeção, na transmissão do culto. Por exemplo, papel casa essa semana. Yes! Vai ser. Ah, aplauda o Senhor, meu irmão. Oh. É para aplaudir de pé, meu irmão. Papel e caneta. Caneta aí, papel. A papel casa essa semana, então, meu irmão, vai ter uns diazinhos aí, né, apóstolo? Merecidos, de lua de mel. Vai casar com a Thaís, né, queridos? É bom falar, né, Thaís? Vai que as pessoas não sabem. E estão precisando de ajuda ali, meu irmão. Só esse parênteses aí. Daqui a pouco, Daniel casa, é outro que entra em lua de mel. E aí quem vai transmitir os cultos online ali? É você aí que está querendo algo para fazer entendeu? Bom, já dei o recado, papel. Agora o pessoal vai procurar vocês e vai chover em nome de Jesus voluntários aí. Abriu aí, queridos? João 4, a partir do versículo 39. Perdão, não falei o versículo, né? Diz assim o texto: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ela falou isso quando chegou lá. Ele me disse tudo o que tem feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou ainda 2 dias. Ele quem? Jesus. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disse a mulher, agora cremos, e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. Como que foi importante, essencial, Jesus quebrar aqueles protocolos. Um povo começou a conhecer Jesus, uma nação começou a conhecer Jesus por causa de uma mulher que era adúltera, discriminada pela sociedade. Até se falasse com ela, você era, meu irmão, taxado como adúltero, mas por causa dela, muitos creram. E eles falam, não é só porque você disse, não, mas por aquilo que nós ouvimos ele fazer, nós já começamos a experimentar, querido, escute o que eu vou te dizer, a experiência com o Evangelho, a experiência com o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, é uma experiência de transformação. Não é uma experiência de adequação. Não, eu estou vindo aqui para a igreja porque aqui o louvor é bom, o ar é gelado, a cadeira é boa, a cantina, quando voltar, é bom, a dança é top. Não, você não está vindo para a igreja, eu não vou vir para a igreja, eu não vou tentar trazer alguém para esse momento, porque eu quero me adequar. Ele, ela, eu e você, sofremos uma transformação, uma metanoia, fomos transformados, a nossa mentalidade pensava aquilo sobre o pecado, ela não pode pensar mais. O pecado antes que eu cometia era natural e normal, agora já não é mais natural e normal, porque ele transformou a minha mente, e agora quando eu peco, é um acidente grave, porque a minha mente foi transformada.
O meu coração foi transformado, o meu ser foi transformado. E é isso que o Evangelho da cruz faz com cada um de nós. Não é eu e você, não somos nós tentando trazer uma cultura humana para o Evangelho de Cristo, mas é trazer a cultura de Cristo para toda a humanidade. E esta cultura e esse Evangelho não está em outro lugar a não ser na palavra do Senhor, na Bíblia. Naquilo que nós às vezes deixamos a semana inteira de lado, alguns o fazem assim, mas querido, é essa palavra que vai transformar, sim, a sua família, querido, é essa palavra, é esse Evangelho de Jesus que vai transformar todos à sua volta, porque se não for esse Evangelho, porque se não for essa transformação, se não for esse gospel na linguagem americana, se não for isso, só vai ser uma adequação. Eu vou dar um jeitinho numa vida. Eu vou botar aqui. Eu vou dar um jeitinho naquele indivíduo. E às vezes nós queremos dar jeitinho em alguém. Não, eu não dou jeitinho em ninguém, querido. Você não dá jeitinho em ninguém. Jesus transforma todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Quebre protocolos, querido, e vou encerrar falando algo para você. Três protocolos ela quebrou. Primeiro, da vergonha, ela quebrou o primeiro protocolo, foi o da vergonha. O segundo, o protocolo do medo. Terceiro, o protocolo cultural. Por que cultural? Porque uma mulher, queridos, naquela época, ela não tinha muita oportunidade nem de falar. Quanto mais sendo uma adúltera. Mas depois daquele momento que ela teve com Jesus, ela falou assim, não pode. Os samaritanos precisam conhecer esse Jesus. Eu sei que ele é o rei dos judeus, mas ele precisa também ser rei dos samaritanos. Eu preciso levar essa mensagem que transformou a minha vida. Queridos, aqui não tem mais do que 5 minutos de conversa, creio eu, entre ela e Jesus naquele poço de Jacó. 5 minutos, Jesus quebrou protocolos, destruiu paradigmas e falou dela, e falou para ela, olha só, eu sou o Messias. Não preciso esperar mais que ele venha, não. Eu já vim, eu estou aqui. E assim ele transformou a vida daquela mulher. O que eu quero, querido, que você entenda nessa noite? Que muitos protocolos nos afastam dos samaritanos. Como assim, pastor? Muitas coisas nossas nos afastam dos perdidos. Muitas coisas nossas. Querido, eu não vou apontar para você, não. Eu tenho certeza que por causa de falhas minhas, muitas pessoas já abandonaram os caminhos do Senhor. Pastor, sim. Eu quero crer e creio que em nome de Jesus muito mais vieram. Mas quando nós falhamos, às vezes, enfraquece a fé do outro. Às vezes, por não termos essa coragem e quebrarmos o protocolo do medo, a gente às vezes prefere, querido, um momento mais light, mais brando, mais calmo entre as pessoas da minha família. Não, lá no meu trabalho, se eu quiser trazer uma palavra, se eu for trazer uma palavra, vai gerar um conflito, vai gerar uma oposição. Quebre esse protocolo, querido. Paul Walsh, essa semana, botou um post. Paul Walsh, o pregador aí, bem na lata. Ele escreveu assim, alguns de vocês estão questionando ter que usar máscara na igreja, mas muitos já usam há anos. Não estou falando para vocês, nem eu que disse, tá, querido? Entre aspas, by Paul Walsh. Esse dia eu postei um negócio aí, queridos, escrevi embaixo, pastor Rodrigo Silva, mas não era eu, era aquele pastor lá o doutor Rodrigo Silva. Os teólogos caíram de pau em cima de mim, falei, tá vendo? Porque acha que sou eu, mas é o teólogo lá, top das galáxias, e ninguém fala do cara. E, queridos, eu quero que nós entendamos isso. Estamos muito fiéis aos protocolos humanos, estamos talvez muito fiéis e muito preocupados
a servir aqui de maneira ser o crente politicamente correto. Como assim, pastor, ser o crente politicamente correto? Eu não posso sair de uma cartilha, eu não posso pregar algo, eu não posso falar algo para o discípulo que ele pode se ferir ao ponto de sair da igreja, de abandonar o Senhor. Aí eu fico pensando, Jesus um dia quando foi pregar lá no monte, ele pregou para uma multidão de gente, querido, mas desceu a lenha. Escute, desceu a lenha. E hoje eu não desci lenha aqui, tá, queridos? Que é bom descer lenha aqui, é outra pessoa, você sabe quem é. Eu não desci lenha aqui, eu estou descendo a palavra. Mas Jesus desceu a lenha, meu irmão. Vem todo mundo aqui mais perto, não tinha microfone. E vocês estão fazendo isso, isso, isso. Aí começou. Igual rato fugindo do gato. Todos foram embora. Só aqueles próximos, os 12, que estavam em treinamento, ficaram. E eu fico pensando, será que eu não me coloco na posição de Jesus, não, querido, aquele que dá uma marretada, não. Eu me coloco na posição da multidão. E fico assim, Senhor, se o meu coração está igual daquela multidão, me converte. Porque como eu posso só querer absorver aquilo que Deus tem de graça, de glória, de vitória e bênção, se eu não estou pronto para ouvir o que Pedro ouviu? Por 2 vezes. Pedro ouviu 2, meu irmão. Falou assim, para trás de mim, Satanás, uma. E depois que queria dar uma de bambambá na reunião de G12, falou assim, fica quieto que hoje, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E para onde foi Pedro? Foi embora? Não. Ficou, porque ele sabia que Jesus era o único que tinha as palavras de vida eterna. Ou, se a vida eterna não é a sua expectativa, eu não sei o que nós fazemos aqui. Se a vida que nos aguarda nas regiões celestiais não é a nossa expectativa, eu não sei o que nós fazemos aqui ou em qualquer igreja do mundo. Agora, se a vida eterna, se o meu destino é a vida eterna e eu busco viver até chegar lá, porque aqui é o ensaio, irmão. Aqui é o ensaio. Quebra os protocolos. Quebra os protocolos e deixe que o Senhor use você como canal de bênção na vida de outras pessoas. Canal de salvação na vida de outras pessoas. O Ministério Louvor pode vir, por favor. Quantos samaritanos já cruzaram o nosso caminho essa semana? E às vezes nós, queridos, nos atemos e nos freamos por causa dos protocolos. Pode ser a nova, pode ser a da bênção. Por favor. Essa pandemia não serviu para matar ninguém, não, querido. Eu quero crer que essa pandemia serviu para inflamar a chama do Senhor no nosso coração. Isso tem que alertar a gente, sabe por quê? As pessoas estão morrendo, como sempre morreram. Mas a nossa preocupação deve ser, elas estão morrendo, Jefinho, sem Jesus. Os crentes que morreram de Covid e foram para o céu, extraem de nós tristeza, dor, luto, pranto, mas foram para a glória. Eu não perdi meu pai, por exemplo, para o Covid. Mas o meu discipulador teve a honra de ver ele confessar que aceitava Jesus. Você sabe o que isso significa, querido? Que Deus quer que nós continuemos no seu propósito, na sua missão, que se tornou minha missão, que se tornou nossa missão. Eu tenho orgulho, vou dizer para você, eu tenho orgulho de servir ao Deus que eu sirvo. Eu não sei o que o diabo vai preparar para mim essa semana, meu irmão. Se vai ser vazamento de gás, está amarrado, né? Até porque eu não tenho gás em casa ainda, então vazamento de gás, 0, não vai ter. Tá rindo? Me dá um gás, pô. Brincadeira, irmão, eu já tenho, mas tá vazio. Kleber, tem gás lá não? Gás, sofá, TV. Eu não sei o que o diabo vai preparar para mim e para você essa semana, mas Deus está preparando os samaritanos para você. Aleluia, Deus está preparando os samaritanos para mim e para você.
na sua célula, seja online, seja presencial, há uma nuvem de samaritanos voltando. E essa semana, apóstolo, da minha janela eu vejo toda a igreja aqui. E quando eu olhei aquelas vigas para o alto e falava assim, Deus, não é parede, sempre serão vidas. E se o Senhor quer que a gente amplie, a gente vai ampliar. Mas o Senhor sabe que o nosso coração é apaixonado por vidas. São vidas, são samaritanos. Mas com protocolo de segurança para falar de Jesus, não dá, eles não vão aceitar. Saia de onde você está, querido. Saia de onde você está confortável. Deixa Jesus usar você. Eu não sei aqui quantos já foram usados pelo Senhor alguma vez na sua vida, mas eu tenho certeza que a maioria de nós já foi usado pelo Senhor. E não tem melhor experiência do que ser usado por Ele. Não tem melhor experiência do que você ser usado como uma voz profética. E eu ver um testemunho como esse aqui, do pessoal do futebol. Está sendo normal hoje, sabe o que? Cancelou o casamento. E quando eu ouvi ele falar assim, cancelou o divórcio. Aleluia! Aleluia! Nós somos essa geração, querido. Você é essa geração. Fique-se de pé em nome de Jesus.